Oi, gente! Hoje nós iremos fazer esse americano. Ele é o americano renda, do qual o primeiro vídeo que saiu aí foi do porta-copos dele. E hoje a gente vai fazer essa lindeza aqui. Nós iremos usar a agulha 3,5, tesoura e uma agulha para arremate, essa agulha de tapeceiro. A linha que nós vamos utilizar é essa, o barbante. É o barbante castanho, número 6. E você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para você ficar sabendo de todas as peças que eu postar aqui. Dê o seu like, compartilhe para que o meu canal possa crescer. Então, vamos à aula? Então, vamos começar fazendo anel mágico. Para fazer o anel mágico, eu posiciono a linha aqui nos 2 dedos, faço uma volta por cima, deixando nessa posição. Venho com a minha agulha, insiro debaixo da primeira volta, puxo a laçada no meu dedo e venho aqui nessa linha e puxo ela aqui pra dentro, fazendo assim uma correntinha. Vou soltar para segurar melhor dessa forma. Eu seguro aqui e faço mais 2 correntinhas. E aqui dentro, com essas correntinhas, vou totalizar 12 pontos altos. O início é o mesmo daquele porta-copos que a gente fez. Fiz aqui os meus 12 pontos altos, vou fechar esse anel, puxando o fio. Vou fechar a minha carreira na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Aqui, nós vamos pro próximo ponto e vamos fazer um falso ponto alto. Um ponto baixo e uma correntinha, que corresponde ao falso ponto alto. Nessa carreira, nós vamos fazer 2 pontos altos para cada ponto de base. Aqui eu já fiz 2, nesse aqui estou fazendo mais 2, e assim vamos fazendo até chegar no final da carreira. 2 pontos altos em cada ponto de base. Cheguei aqui no final dessa carreira, 2 pontos em cada ponto de base, fechamos a carreira com 24 pontos. Vou terminar aqui fazendo um ponto baixíssimo naquela correntinha que subimos depois do ponto baixo. Vou para o próximo ponto e faço um ponto baixo e uma correntinha, que é o meu falso ponto alto. Aqui, vou fazer mais um ponto, que é um aumento. E nessa carreira, a gente vai fazer assim, um ponto, um lugar aqui a gente faz 2 pontos, que é o aumento. No próximo, a gente só faz um ponto, sozinho. No próximo, aumento, que são 2 juntos no mesmo lugar. E o próximo, sozinho. Então, a gente vai fazer assim, 2 pontos altos juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho. E fazemos assim até o final da carreira. Finalizei aqui a terceira carreira, fazendo 2 pontos altos juntos e um sozinho. Terminei com um sozinho e vou fechar naquela correntinha que nós fizemos após o ponto baixo. Fechei aqui com um ponto baixíssimo, vou para o próximo ponto e vou fazer a próxima carreira. Essa próxima carreira, nós vamos fazer primeiro 2 juntos e depois 2 sozinhos. Nós vamos fazer assim, essa sequência. 2 sozinhos e 2 juntos. Aqui agora, onde tem aumento, vocês vão fazer aumento. Aonde tem ponto alto sozinho, vai fazer ponto alto sozinho. Aqui tem um aumento, nós estamos fazendo ele. Então, aqui, outro ponto sozinho e mais um. Nessa carreira, a gente vai fazer dessa forma. E aí, nós vamos ficar, no total,
dessa base com 5 carreiras. Aqui já tem 1, 2, 3, essa é a quarta. Então, se nessa eu tenho 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base e 2 sozinhos, na próxima eu vou ter 2 pontos altos juntos e 3 sozinhos. Então, a sequência é a mesma, eu não vou fazer aqui com vocês, vou fazer essa carreira, fechar, fazer a quinta carreira e eu volto pra gente fazer a última carreira, que será uma carreira de ponto baixo, pra gente começar o outro motivo que é diferente da nossa peça, tá bom? Fiz aqui as minhas 5 carreiras, terminei com os 3 pontos altos sozinhos. Agora eu vou fechar com ponto baixíssimo naquele ponto alto falso que a gente levantou. E sigo para o próximo ponto. Aqui a gente vai fazer pontos baixos. Nos aumentos, a gente vai fazer aumento. E onde é ponto alto, a gente vai fazer ponto baixo sozinho. Então, a gente segue aqui fazendo pontos baixos, mas fazendo aumentos também. Fiz um ponto baixo aqui, vou fazer mais um, que aqui é o lugar do aumento. E aqui agora eu vou fazer 4 pontos baixos seguidos. Fiz 2, o terceiro, o quarto, e agora vou fazer o meu aumento de ponto baixo. Essa carreira toda vai ser dessa forma: aumento e 4 pontos baixos. Terceiro e o quarto. Já vou fazer mais um aumento. Então, seguimos assim até o final. Finalizei a minha carreira com pontos baixos. Agora, eu vou fechar o primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. Aqui, eu já vou fazer um ponto baixo nesse mesmo lugar onde eu fechei com ponto baixíssimo. E eu vou fazer 5 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3. No quarto, um ponto baixo. Essa carreira vai ser só de alcinhas assim. Vou fazer 5 correntinhas. E vou pular 3 pontos de base. No quarto, a gente vai fazer ponto baixo. E assim segue até o final dessa forma. 5 correntinhas. No quarto, um ponto baixo. E vamos seguindo assim até chegar aqui. Estamos aqui no final dessa carreira de alcinhas. Aqui, para finalizar, eu vou fazer 2 correntinhas e um ponto alto atravessado, como eu disse na aula do porta-copos. Eu vou fazer esse ponto alto atravessado. No meio dele, eu vou fazer um ponto alto. Um ponto baixo. Faço esse ponto alto atravessado, fica aqui no meio das correntinhas e eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma correntinha, outro ponto baixo. Aqui, nós vamos ter, ao total, 5 pontos baixos. Porém, nesse momento, a gente vai ter 3, porque um tá bem no meio das alcinhas. Vão ser 5 pontos altos, separados por uma correntinha. Então, fiz 3... Aqui, para mudar de alcinha, eu não faço nenhuma correntinha, vou direto para outra alcinha, faço um ponto baixo, uma correntinha. Um ponto baixo, uma correntinha. Outro ponto baixo, outra correntinha. E outro ponto baixo. Opa! Vou pegar direito aqui. Aqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, mais um ponto baixo. Então, eu vou fazer uma correntinha e mais um ponto baixo. Serão, no total, 5 pontos baixos, como eu falei. E na transição de uma alcinha para outra, não faremos correntinha. Então, vamos fazer assim, até o final dessa carreira.
Quando chegar aqui, eu venho com vocês pra mim finalizar essa carreira junto, tá? Chegamos ao final dessa carreira e aqui vamos fazer 2 pontos baixos separados por uma correntinha pra gente finalizar essa carreira. Aqui eu finalizo no terceiro ponto com um ponto baixíssimo e já inicio aqui mesmo em cima desse ponto a próxima carreira, fazendo um ponto baixo, e nessa carreira vamos fazer 6 correntinhas. Na anterior foi 5, agora vamos ter 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, aqui no terceiro ponto dessa carreira aqui, eu faço um ponto baixo. E essa vai ser a nossa sequência. 6 correntinhas, e no meio aqui desses pontos, eu faço um ponto baixo. Então, vamos fazer assim até o final e eu volto. Chegamos ao final dessa carreira. Aqui eu fiz 3 correntinhas, vou fazer um ponto alto atravessado novamente aqui, porque eu quero que fique no meio. Fiz o ponto alto atravessado, vou fazer aqui no meio um ponto baixo. Nessa carreira, nós vamos ter 6 pontos baixos, separados por uma correntinha. Estamos no final dessa carreira já. E eu vou finalizar aqui com vocês, fazendo um ponto alto deitado, pra gente ficar no meio dessa alcinha. Aqui no meio, eu faço um ponto baixo, faço uma correntinha, outro ponto baixo, mais uma correntinha e outro ponto baixo. Temos 3 pontos baixos aqui. Na finalização dessa carreira, eu vou fazer o restante dos outros 3. Nessa carreira, vamos ter 6 pontos baixos. Passei para a alcinha seguinte, fiz o meu primeiro ponto baixo e uma correntinha. Vou fazer aqui o segundo, uma correntinha, o terceiro, uma correntinha, o quarto, mais uma correntinha, o quinto, e uma correntinha, e o sexto. E está ficando assim. Se o seu ponto estiver apertado, dê uma afrouxadinha nele, porque se ficar repuxando aqui, não vai ficar legal. Ele tem que ficar esse efeito assim, ó, de onduladinho aqui. E assim a gente vai fazer até o final da carreira. Eu volto com vocês pra gente finalizar essa carreira. Então, vamos fazendo até o final. Chegamos ao final de mais uma carreira e olha como tá ficando a nossa peça. Já está uma gracinha, né? Olha só. Aqui foi onde a gente iniciou. Então, eu já passo para essa alcinha aqui, fazendo um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo. Finalizei aqui os meus 6 pontos baixos. Vou fazer aqui uma correntinha ainda. Vou aqui nesse ponto baixo inicial, do meio aqui, aliás, e faço um ponto baixíssimo. Nessa carreira, eu vou começar aqui a fazer as minhas alcinhas. Mas na próxima carreira, a gente vai fechar um ponto baixo naquela correntinha entre o terceiro e o quarto ponto baixo, pra ficar bem distribuído os nossos pontos. Vou fazer aqui, então, um ponto baixo. E nessa carreira, vamos fazer 7 correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, aqui eu conto 1 ponto baixo, o segundo ponto baixo, o terceiro, aí tem aquelas correntinhas
entre o terceiro e o quarto ponto baixo. É nelas que eu vou fazer, nesse espacinho aqui, que eu vou fazer o meu ponto baixo pra fechar essa alcinha. Agora, eu vou fazer mais 7 correntinhas. E fazer ponto baixo na próxima carreira lá no meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou contar 1, 2, meu terceiro ponto baixo. Aqui tem, deixa eu contar aqui o terceiro. Isso. E aqui, entre o terceiro e o quarto, eu faço o meu ponto baixo. Então, vamos fazer assim, até chegar aqui, eu já volto com vocês. Chegamos ao final de mais uma carreira. Aqui, eu tenho 4 correntinhas. Vou fazer, aqui para finalizar, um ponto alto alongado deitado. Como que eu faço esse ponto alto? Peguei a laçada, puxei, vou pegar o fio novamente. Ao invés de eu passar por entre 2 alcinhas, eu vou passar somente por uma. Pego a laçada, passo por mais 2, e agora finalizo passando por mais 2. Aqui no meio, eu vou fazer um ponto baixo, e nessa carreira, vamos ter 7 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui mais um ponto baixo, uma correntinha, outro ponto baixo, outra correntinha e mais um ponto baixo. Eu vou terminar os outros pontos baixos na volta, quando a gente for terminar aqui. Segue a mesma forma. Eu vou terminar essa carreira e voltamos, que a gente vai fazer as 3 últimas carreiras para finalizar essa peça já. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, outra correntinha. Isso aqui vocês já sabem fazer, né? Vocês já estavam fazendo nas carreiras anteriores. Então, faz toda a carreira dessa forma, 7 pontos baixos aqui, nessas alcinhas, separados por correntinha. E aí, no fechamento da carreira, a gente faz junto. Chegamos ao final dessa carreira, olha como que tá a nossa peça. Ai, eu tô amando, gente. Me fala nos comentários aí o que vocês estão achando dessa peça. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me fala nos comentários que eu estarei respondendo. Chegamos aqui, a gente vai finalizar essa última alcinha aqui, fazendo 3 pontos baixos, seguidos por uma correntinha. E aqui, o meio nosso vai ser o 4º ponto baixo. Então, eu vou fechar essa carreira no 4º ponto baixo, com um ponto baixíssimo. E já vou fazer aqui o meu próximo ponto baixo da carreira seguinte. Nessa carreira, nós vamos fazer 9 correntinhas. Aqui tá as 9 correntinhas, vou fechar no 4º ponto baixo. Essa carreira vai ser diferente, porque aqui a gente vai fazer o leque e aqui a gente vai fazer o encontro dos 2 leques. Então, nessa alcinha, a gente vai fazer 6 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque 9 correntinhas vai ficar muito largo. Então, eu fiz 6. Que a gente vai fechar na próxima carreira, vocês vão entender direitinho. A gente vai fechar aqui o leque e começar o próximo leque na próxima alcinha de 9 correntinhas. Então, fecho aqui, tá vendo? Não fica apertado, não. Tá legal. Aqui 9, aqui 6. Agora, eu faço 9 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 4º ponto baixo, eu faço um ponto baixo também. Fiz o ponto baixo, agora eu fiz 9, agora eu faço 6. 2,
3, 4, 5, 6. Venho aqui no quarto ponto baixo e fecho com um ponto baixo também. Então, será assim: 9 correntes, um ponto baixo, 6 correntes, um ponto baixo, 9 correntes, outro ponto baixo, 6 correntes, entenderam? Assim a gente vai fazer até o final, a gente vai chegar aqui, a gente vai terminar com 6 correntes. Se acaso de vocês deu errado, volte e conte os pontos, porque tem que dar um número par, se der ímpar não vai dar certo. Vamos finalizar essa carreira com 6 correntinhas. No caso aqui, eu vou fazer um ponto alto deitado para completar. Eu fiz aqui 3 correntinhas e vou fazer o ponto alto deitado, pra gente ficar aqui no meio. Queria falar uma coisa pra vocês. Se vocês estiverem achando que a peça de vocês tá fazendo isso aqui, ó, eu tô levantando a minha pra mostrar pra vocês, mas o meu ponto tá ok. Se estiver fazendo, embabadando muito, vocês coloquem 7 correntinhas onde é 6. Na minha tensão de ponto aqui ficou bom, mas talvez na de vocês não fique. A minha, ó, passo a mão, tá ok. Quando a gente fizer o leque aqui, vai dar peso e ele vai voltar ao normal. Só se estiver emborcando demais. Se for só um pouquinho, assim, não tem problema, tá? Então, fiz aqui, né, o último leque de 6 correntinhas, faço um ponto baixo aqui nesse meio. E agora, eu vou fazer 19 pontos altos nessa alcinha onde tem 9 correntinhas. Então, eu vou laçar o meu fio e vou fazer 19 pontos altos aqui dentro. Tô no segundo. Viu aqui como que o meu ficou ok, ó? 3 correntinhas é a altura ideal de um ponto alto. Então, a metade dele vai ficar ok pro leque ficar deitado assim. Fiz o segundo ponto, o terceiro. Vamos fazer aqui os 19 e já volto com vocês. Fiz aqui os meus 19 pontos altos. Agora, naquelas 6 correntinhas, eu vou fechar direto com um ponto baixo. Se acaso vocês acharem que tá ficando repuxado, faz uma correntinha aqui no começo e uma depois dos 19 pontos altos antes de fazer o ponto baixo. Na minha tá ok. Então, eu fiz aqui o ponto baixo, laço a agulha e vou fazer os meus 19 pontos altos na alcinha de 9 correntinhas. Assim, a gente vai seguir até o final, fazendo 19 pontos altos, um ponto baixo nas 6 correntinhas e segue fazendo os outros pontos altos e ponto baixo nas 6 correntinhas. Eu volto com vocês pra gente finalizar aqui. Chegamos ao final da carreira, voltei aqui com vocês, queria mostrar a peça completa. Olha como tá ficando, gente, uma fofura. Aqui no final dos leques, eu vou fazer um ponto baixo aqui nesse ponto baixo, sem fazer correntinha, sem nada. E já vou passar para o próximo ponto alto, fazer um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer um picô em cima desse ponto baixo. Então, eu fecho o ponto baixo, faço 3 correntinhas. E venho aqui no ponto baixo, nessas 2 alcinhas. E faço um picô. Pulo um ponto de base, no próximo eu faço um ponto baixo. 3 correntinhas e um ponto baixo nesse ponto baixo de base. Pulo um ponto alto e venho no outro e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo nesse ponto baixo. Tô aqui com 3 picôs. Vou pular um ponto de base e no próximo faço um ponto baixo.
Vou fazer 3 correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixo. Chegamos aqui no meio desse leque. Eu tenho 4 picôs, então, vou contar aqui de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 9º ponto alto, eu fiz só um ponto baixo. Agora, aqui, eu vou subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse 9º ponto alto, onde eu fiz o ponto baixo. Aí, aqui eu venho e faço um ponto baixo em cima desse ponto baixo. E esse aqui é o meio do nosso leque. Eu vou pular um ponto de base, no próximo eu faço ponto baixo. E aqui desse outro lado, eu vou fazer mais 4 picôs desse aqui, seguindo aquela mesma ordem de fazer 3 correntinhas, um ponto baixo no ponto baixo. Eu pulo um. No próximo, eu faço ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo em cima do ponto baixo, pra fechar o picô. Pulo um de base e no próximo, eu faço um ponto baixo. Continuo os 3 pontos baixos, 3 correntinhas, e faço um ponto baixo aqui. Pulo um de base, no próximo eu faço um ponto baixo. Já tenho 3, né? Agora, o 4º e último desse leque. Faço ponto baixo pra fechar o picô. E aí, eu pulo um e no último eu faço um ponto baixo. Aqui, sem correntinha, sem nada, eu já pulo pro próximo ponto do próximo leque. Fiz um ponto baixo no próximo ponto do próximo leque. Aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. 4 picôs. Quando fizer 4 picôs, eu vou fazer um picô maior de 5 correntinhas. E assim, eu vou fazendo até o final da carreira. E eu volto com vocês. Voltei aqui pra gente finalizar o último leque. E pra que não fique dúvidas nenhuma por parte de vocês. Aqui, eu fiz o último ponto baixo e nele não faço picô. Já sigo pro próximo leque, faço ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo para finalizar o picô. Pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto baixo e 3 correntinhas. Fecho esse picô, pulo outro ponto de base, faço ponto baixo, 3 correntinhas e finalizo com o picô, o ponto baixo do picô. Pulo outro ponto de base e faço ponto baixo. Então, são 3 picôs. 1, 2, 3 correntinhas e faço o 4º picô. E já estamos chegando no meio. Pulo um ponto de base, no próximo, um ponto baixo. Aqui, nós vamos fazer 5 correntinhas. Fiz as 5 correntinhas, fecho com ponto baixo. E aqui, peraí que enroscou aqui, fechei, fiz o picô, pulo um de base, sempre pulando um de base. No próximo, ponto baixo também. Aí, outro picô, vamos fazer os 4 aqui do outro lado, depois do picô maior, que é do meio. Fiz o primeiro, pulo um ponto de base, no próximo ponto, um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo em cima das 2 alcinhas do ponto baixo. Pulo um de base, no próximo, ponto baixo. 3 correntinhas,
fecho aqui nas alcinhas com um ponto baixo, pulo um de base, no próximo um ponto baixo. 3 correntinhas e já vamos fazer o último picô. E estará finalizado a nossa peça. Faço um ponto baixo, aqui eu pulo o penúltimo e no último um ponto baixo. Aqui, vou fechar aqui no primeiro ponto baixo, você pode fechar com um ponto baixíssimo e estará finalizada a sua peça. Ou você pode fechar também com aquela agulha de tapeceiro, que também dá certo. E aí está finalizada a nossa peça. Cortei a minha linha e voltei aqui para mostrar para vocês como eu faço o arremate com a agulha de tapeceiro. Depois que eu fiz o último ponto baixo, eu cortei a linha e puxo a ponta por entre essa pontinha do ponto aqui, dessa forma. Agora, eu vou colocar a pontinha aqui da linha na agulha de tapeceiro. Quero mostrar aqui pra vocês, aqui onde a gente fez o último ponto baixo, o primeiro ponto baixo dessa carreira, eu venho, insiro a agulha nas duas alcinhas do ponto, levanto pra trás, venho aqui no último ponto baixo que eu fiz, esse aqui, ó, o último ponto baixo que eu fiz, eu vou passar essa linha por entre as duas alcinhas, aqui, ó, o ponto tem duas alcinhas, eu vou passar por essas duas alcinhas, levando para trás. Vejam que aqui a gente fechou e ficou perfeito esse fechamento aqui. Aqui por trás, é só arrematar agora. Eu vou passar a agulha aqui por esse ponto, para ficar mais firme. E aqui eu separo o fio e dou aquele nozinho que eu já falei pra vocês, quando eu fiz o porta-guardanapo, quando eu fiz o porta-copos, perdão. Aqui, a gente passa, pode ser até com a agulha do crochê mesmo. Passa aqui, ó, por entre os pontos e vai dar um nó aqui. Você dá um nó e depois é só esconder esse fio por entre os pontos com a agulha de tapeceiro. Eu vou deixar para me esconder depois. E a nossa peça ficou pronta. O que vocês acharam? Me falem nos comentários.